Olá, bem-vindos a mais um podcast da Podcaia, o podcast que vai trazer para você a comunicação e o conhecimento sobre a medicina cannabis. Hoje eu trouxe para vocês o Dr. Marcelo Moren Neto, que é pediatra, geriatra e diretor da clínica Soul Clínica Canábica. Dr. Marcelo, pode se apresentar, por favor? Muito prazer, sou o Dr. Marcelo, sou de Volta Redonda, diretor técnico da Clínica Soul, onde a gente já tem mais de 3.000 pacientes atendidos. E uma satisfação enorme estar aqui com você, Cláudia, para a gente contar um pouquinho, desmistificar essa medicina, apesar de uma medicina milenar, à luz da ciência moderna, como a gente conhece hoje, realmente é uma coisa bastante nova e que atrai ainda muita curiosidade. Então a gente está aqui justamente para tentar diminuir um pouco essa curiosidade ou melhorar um pouco o conhecimento das pessoas. Sim, curiosidade e mitos também, preconceitos, barreiras, Isso é a maior dificuldade que hoje nós encontramos, são essas barreiras do preconceito, principalmente, Exatamente. Aqui a gente está falando de um extrato vegetal, um medicamento 100% natural, mas mesmo assim gera bastante preconceito ainda, porque o princípio ativo do medicamento é a cannabis sativa. A cannabis sativa, como popularmente conhecido, como a maconha, ela é uma planta que tem uma restrição secular, que a gente fala, há muitos anos, há mais de um século é uma planta proibida, principalmente aqui no Ocidente, diferente do Oriente, diferente da China, da Índia, onde essa planta sempre teve seu uso terapêutico, seu uso espiritual. Aqui, diferente disso, a gente teve diversas restrições por conta de políticas públicas, principalmente dos Estados Unidos, que hoje é um país pioneiro e derrubou todas essas barreiras, todos esses muros de acesso. Infelizmente, a gente ainda está no obscurantismo, no retrocesso. Acredito que isso vai mudar em breve, A ciência está aí mostrando a segurança e eficácia do medicamento, e acredito que a gente em breve vai acompanhar toda a evolução que a gente vem observando na América do Sul, com Uruguai, Argentina, entre outros países que já vêm tendo uma legalização, na verdade uma regulamentação, exatamente. Doutor Marcelo, conta pra gente, o que levou o senhor a procurar estudar sobre a medicina canábica? O que motivou esse interesse? Como você descobriu que era tão bom? A minha história, eu acho que ela converge com a história de muitas pessoas, É quando a gente sente na pele, quando a gente precisa realmente. Então, a minha procura sobre uma terapia que pudesse auxiliar a dor crônica da minha avó. Minha avó sente dores crônicas há mais de 40 anos. E eu já tinha tentado todo tipo de analgésico, anti-inflamatório, opioide, todas as classes de ansiolíticos, antidepressivos. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor é ansioso, tem um quadro depressivo associado. Então, assim, a qualidade de vida da minha avó, que era uma pessoa muito ativa, foi se deteriorando de forma muito rápida. Então, eu queria buscar uma alternativa de tratamento para que a gente pudesse melhorar a qualidade de vida dela, diminuir a sensação da dor, fazer aquela questão que a gente fala da dissuasão entre dor e sofrimento. E foi assim que eu comecei a pesquisar, comecei a tentar entender. Muito difícil ainda o recurso médico naquela época, não existiam cursos, não existiam locais onde você podia ir aprender. As universidades até hoje estão defasadas com a questão do sistema endocannabinoide, de apresentar isso para os alunos, então não vi nada disso na faculdade. Então realmente foi uma busca bastante difícil nesse início, mas com a ajuda de alguns amigos que já estavam bastante interagindo com esse ecossistema, eu tive acesso a alguns cursos, algumas palestras, foi me motivando
E aí eu comecei a prescrever. Minha primeira prescrição foi para Dona Maria José, Dona Zezé, minha avó, e a gente teve um resultado muito satisfatório, né? Mudou a vida dela, mudou a forma como ela vivia os dia a dia, né? Como ela sentia dor, a escala de dor diminuiu, o humor dela melhorou. E vendo esse sucesso terapêutico todo, eu não pude não deixar de pensar na condição clínica do meu filho. Né? Meu filho, ele hoje tem 15 anos, ele tem um quadro de epilepsia refratária. Desde os 5 anos, né, quando aconteceu, né, a condição, o primeiro episódio da epilepsia, ele vinha a gente tentando encontrar algum esquema terapêutico que cessasse as crises dele, chegou a tomar 6 anticonvulsivantes ao mesmo tempo. E a partir do momento que a gente introduziu a cannabis no arsenal terapêutico dele, a gente conseguiu ir desmamando essas medicações que muitas vezes colocaram até a vida dele em risco. Né? A gente tinha medicamentos que fizeram bradicardia, né? O coração batia muito devagarzinho, quase levando ele ao óbito. Medicações que mudavam, né? A parte de eletrólito, sódio, potássio, amônia. Então a gente introduziu a medicação, fomos diminuindo, um processo muito lento, muito rigoroso, não é da noite para o dia que se tira a medicação, ainda mais numa condição grave como a epilepsia. Por conta desse quadro de epilepsia, ele teve 2 paradas cardíacas, né? Foi uma crise que não foi bem controlada dentro da emergência, levando ele à parada cardiorrespiratória, ficou sem oxigênio durante vários minutos e a paralisia cerebral. Então, além da condição da epilepsia, ele ainda tinha uma outra condição clínica que fez, né, que levou ele a uma reabilitação muito lenta, mas graças a Deus muito positiva, de sucesso, e a gente conseguiu retirar todas as medicações dele. Ele no início tinha uma perspectiva de vida, né? Os médicos falaram que ele não viveria mais de 2 anos, diante as sequelas, né, em base de cérebro que ele teve. Eu tentando rever a literatura médica sobre a condição dele, não encontrei nada. Realmente é um milagre a condição dele e como ele está hoje, interagindo, entendendo, respondendo à maneira dele, né? Uma comunicação alternativa, frequentando o colégio. Então, assim, para esses dois pacientes, né, que são, para mim, né, o amor resumido, o bem deles foi o mote para prescrever para mais pessoas e trazer qualidade de vida para mais pessoas. Eu sou pediatra e dentro do meu trabalho, né, com emergência, com TI pediátrico, os pacientes eles passam, né, e mudam diariamente, a gente acaba não tendo um vínculo e aquilo muito me frustrava, né? Eu gostava quando um paciente voltava, por exemplo, agradecendo que ficou bem, ou uma mãe, isso a gratidão é uma coisa que não prescreve e é uma coisa que é difícil a gente encontrar. E aquilo me dava uma satisfação muito grande e eu falava, estou no caminho certo. Mas quando eu encontrei a cannabis, essa gratidão ela era diária, né? As pessoas elas realmente faziam questão de vir atrás, doutor, que bacana, meu pai melhorou, minha mãe melhorou, meu filho melhorou. Eu comecei a princípio com um transtorno do espectro autista, então crianças que tinham uma interação social extremamente complicada, crianças não verbais que hoje já verbalizam, crianças com agitação, agressividade, que acabavam com a qualidade de vida da família. Então a gente foi prescrevendo ainda com uma insegurança jurídica naquela época muito grande, né? Hoje a gente já tem uma segurança um pouquinho maior, mas ainda era o início de tudo, mas fui firme e cada vez mais as pessoas iam chegando por questão de contato. Via um filho de uma pessoa que tratava, quem que é o médico, o que aconteceu, como é que é, porque era muito difícil. Nessa época eu não tinha uma clínica especializada no segmento. A clínica Soul é uma clínica recente, relativamente recente, ela tem 2 anos só. Então lá em 2017 eu ainda atendia dentro de um ambulatório, dentro de um hospital. E assim a gente foi ganhando, né? Foi ganhando reconhecimento.
Por conta dessa minha avó, Dona Maria José, eu fiz geriatria. Eu ia perguntar isso. Onde chegou a geriatria? Imaginei que era ela. E aí eu cansei dessa questão de plantão, essa questão de emergência, né? A família também me trouxe uma nova responsabilidade e o tempo que eu tinha para dividir, então priorizei a família, saí um pouco dessa questão de plantão e eu falei, vou fazer consultório, ambulatório, mas não era muito fã de puericultura, de pesar criança, anotar no gráfico, eu queria uma coisa mais dinâmica, então eu falei, vou fazer geriatria e vou cuidar de idoso que eu amo, né? Amo a história, eu amo a conversa, eu amo lidar com idosos, sempre tive esse carinho muito grande. No prédio da minha avó, é um prédio, um dos mais antigos lá da nossa cidade, Volta Redonda, o Gacemes, e tinham vários idosos e eu amava aquele ambiente. Então, fiz geriatria e comecei a atender, né, a parte da geriatria e pediatria. De vez em quando eu fazia um plantão, fazia um atendimento, atendia o filho de um amigo e acabei, né, migrando da pediatria emergencial para pediatria clínica também. Aí eu me especializei em tratamento do transtorno do espectro autista, crianças, né, que tinham essa condição. E fui para um lado mais, né, de especialista mesmo. E na geriatria eu atendia, né, a maioria dos casos da rotina clínica mesmo. E aí quando eu realmente decidi que a cannabis era, né, o que eu mais gostava e estava tomando mais meu tempo, que era o que eu mais lia, mais estudava, eu falei, então é isso, vamos unir as duas coisas. Eu vou criar uma clínica, né, junto com a minha esposa, minha sócia, onde a gente vai conseguir consubstanciar, né, tanto o idoso como a criança, o adolescente. Então hoje a gente atende, né, de 0 a 100 anos na clínica e a gente consegue receber todo mundo lá e atender mais de 30 condições clínicas, né, que a cannabis pode auxiliar. Bacana, gostei dessa questão do bebê. Sim. Até a pessoa idosa, né? Essa interação é muito importante. A clínica Soul, né, vem de alma, né? É exatamente isso, que não adianta a gente tratar uma coisa só, tratar o cérebro, tratar o intestino, a gente precisa tratar o ser humano como um todo, né? Tratar o cérebro, tratar o corpo e tratar a alma. A alma. Então a alma resume, né, essa sinergia de tratar o ser humano, né, como um ser único, né, a sua individualidade, a sua necessidade. Então a gente tem esse cuidado de tentar entender o que pode tratar tá trazendo, né, de angústia para esse paciente, de dor, porque a dor é uma coisa muito relativa também. Não tem como a gente sentir a dor do outro, né? A dor, ela é uma coisa sensorial e muito difícil. Então, esse cuidado é importante. Muitas vezes a dor, ela não é nem física, né? A dor emocional que gera dor física. Exatamente. A fibromialgia é um caso desse, né? Eu quando comecei, eu tenho fibromialgia e eu nunca tive depressão, né? Nunca tive. Uhum. E uma vez uma médica falou para mim que a fibromialgia era um tipo de depressão, só que você não externa, né? E dói muito, gente. A gente fala que é uma síndrome multissistêmica, né? Algumas pessoas vão cursar com depressão, mas porque sente muita dor e sente muita fadiga, e sente constipação, e sente... Então, assim, vai tirando tanto a qualidade de vida da pessoa, a pessoa já não vai conseguindo fazer nada. E o tratamento padrão ouro que a gente fala é o exercício físico, então a pessoa não consegue fazer nada. Fazer esse exercício físico, então, é impensável. Então a pessoa vai se embotando e é evidente um quadro, né, depressivo. Mas muito por conta da condição. Se a gente consegue tratar essa condição, não é uma coisa que... Vou me aprofundar só um pouquinho na geriatria, obviamente, que é o meu interesse também. Sobre seus pacientes com Alzheimer, com Parkinson, como que você começou a prescrever?
Como é que você teve esse insight que também atendia, porque ainda não é regulamentado, Sim. né? Então, muitos médicos dizem que não Sim. tem comprovação científica, só que a gente sabe que são milhares de pessoas com algum tipo de transtorno mental, demências, que usam e são assim, nossa, muda a vida da pessoa. A partir do momento que eu iniciei a prescrição, eu sempre pensei no uso compassivo, né? No uso para pessoas que tinham uma condição clínica ou rara ou uma condição clínica incurável, né? A gente pensa sempre nisso no início. Eu quero agir com compaixão. Então, a minha prescrição, ela visa trazer qualidade de vida para esse paciente, que já está ou numa fase terminal de uma doença crônica, ou está numa fase inicial de uma doença neurodegenerativa, ou tem um transtorno pervasivo que vai acompanhar desde a infância até, né, a fase idosa. Então, sempre pensei nesses pacientes como um suporte clínico que desse alívio, de certa forma. Então, desde o início, a partir do momento que eu comecei a prescrever para o transtorno do espectro autista, que na verdade que eu saí da prescrição domiciliar para meu filho e para minha avó, eu já estava bastante capacitado dentro dos estudos que eu vinha fazendo, procurei recursos fora do país, me comuniquei com colegas médicos do Canadá, onde a gente tinha, né, uma segurança maior, principalmente para prescrição para recém-nascidos, né, com síndromes epiléticas raras. E assim, de um em um, a gente foi começando a perceber, né, o quanto que o CBD e o THC agiam de forma positiva nessas doenças, principalmente neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, uma condição extremamente difícil de tratar. Hoje, né, os recursos que a gente tem medicamentosos, principalmente a classe de medicamento levodopa, né, que a maioria dos pacientes com Parkinson utiliza, ela é muito limitada. A evolução ela é bem crítica, o paciente vai perdendo completamente, né, a sua capacidade laborativa, a sua capacidade, né, de social, e a gente não tem recurso, né, tirando essa medicação e alguns estimuladores neurológicos, a gente não tem. Então a cannabis ela veio como uma alternativa para essa condição, e a gente diminui muita ansiedade. É um paciente muito ansioso, eu vou andar, não consigo, congelo, aí fico ansioso que eu preciso andar, aí congela mais ainda. Então a gente diminui a ansiedade, a gente diminui o tremor, a gente melhora a movimentação, e com Alzheimer não foi diferente. Pacientes que não falavam voltaram a falar, como aconteceu com o transtorno do espectro autista, pacientes muito agressivos, né, que se recusavam a fazer sua higiene pessoal, tiveram uma melhora. Transtorno do sono, porque é uma coisa que afeta tudo, o apetite, afeta o humor, afeta as questões cognitivas e não cognitivas, comportamentais. Então, assim, o paciente começou a ter muita melhora. E desde o início eu sempre tive uma segurança muito grande em relação ao medicamento, né? Eu sempre soube que a gente tinha uma jornada muito grande, que na maioria das vezes a gente nunca chegava na dose limite, que é uma dose extremamente alta, mas inclusive segura. Então essa condição que hoje é que a gente fala que é como se fosse uma normativa dentro dos prescritores, né, que comece devagar, mantenha-se devagar até encontrar a dose indicada, né, para cada paciente. A gente fala que o efeito terapêutico do medicamento, ele depende de cada, né, ser humano. Cada um tem o seu metabolismo, cada um tem uma... Sim. Então, essa segurança da gente começar devagar e ir evoluindo, a partir do momento que sentir alguma coisa diferente ou algum efeito adverso mais importante, a gente reduz. Então, essa segurança é muito grande. Então, hoje eu tenho pacientes de meses, 1 ano, 2 anos, e tenho pacientes de 95 anos, meu paciente mais idoso. E é muito bacana isso, você vê que a segurança ela é muito maior do que a maioria dos medicamentos alopáticos que esses pacientes usam. Então, eu estou muito satisfeito com o retorno. Hoje, como eu tinha comunicado, mais de 3.000 pacientes,
e esses pacientes, eles continuam dentro do ecossistema, voltando, solicitando novamente uma reavaliação, porque isso é importante. Não é um medicamento que você vai passar por uma consulta, vai ser indicado e você vai tomar até findar a sua vida. Não, as coisas mudam, né? As fases se alteram, Sim. a necessidade, o corpo acostuma, Sim. né? A tolerância. Precisa Então, de um acompanhamento para os ajustes, né? Precisa de um acompanhamento. Ajuste. É A uma minha mãe mesmo, que usa já há 4 anos, ela já passou por vários ajustes. Não só de concentração, Sim. mas tipos também do perfil e de dosagem. Sim. Precisa sempre ter, Exatamente. Por isso precisa de um acompanhamento com o médico para você ajustar. Não pode, muita gente desiste porque com a minha mãe não deu certo. Sim. Mas uma tentativa. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? O fracasso na terapia vai muito também do profissional que o paciente procura. Hoje, como é uma coisa que está na mídia, está na rádio, está na televisão, muitos pacientes têm autonomia, né, de chegar para o médico e pedir: doutor, eu queria fazer uma tentativa com tratamento com a cannabis, é indicado para o meu tratamento. A maioria dos médicos, né, que não tem ainda ambientação dentro da terapia ou que tem alguma restrição, vai falar que não. Só que esse paciente vendo, né, tantos relatos, tantas pessoas como você que cuidam da família, vêm dentro, né, do seio familiar uma melhora e divulgam isso, e vários casos anedóticos que a gente tem pelo país, eles vão procurar um outro médico. Então, mas acaba que algum médico que também não tem ainda uma experiência clínica acaba prescrevendo: vai tomar esse CBD isolado aqui que vende ali na farmácia. É por insistência do paciente. Exatamente. Acaba... o médico não quer falar que não prescreve, ou ele acaba passando isso, e muitas vezes aquele CBD isolado não é a indicação para o paciente. Então ele vai tomar, é caro, vai começar a aumentar a dose, porque o efeito adverso é quase nulo, né? O CBD isolado é um suplemento alimentar em muitos países, não chega a ser nenhum medicamento. E não vai ter efeito terapêutico, ela abandona e queima uma terapia. Né? Ela poderia se beneficiar e acaba não se beneficiando por conta da ingerência, né, dentro do acompanhamento e da prescrição. Isso acontece. Então é bom sempre pedir uma opinião, 2 opiniões, 3 opiniões, não desistir, porque realmente é um recurso terapêutico que a gente tem avaliado como fundamental em muitas condições clínicas que não tem uma cura, né? Que não tem... É lógico que nem todo mundo também vai se beneficiar. Como qualquer medicamento, a gente tem ali 5 a 10% de pessoas que vão utilizar e vão ser refratárias. Só que na cannabis isso é bem baixo, 5%. Então, sim, existem medicamentos, por exemplo, no Alzheimer, né, memantina, donezepila, que em torno de 35% dos pacientes vão se beneficiar. A maioria não. E são medicamentos que em toda prescrição, todo início de tratamento são indicados. São clássicos, né? São clássicos. O arsenal terapêutico que a gente tem é muito restrito, tanto para Alzheimer como para o Parkinson, para esclerose múltipla. A dificuldade de medicamento é muito grande. Então, dentro dessa restrição, porque não tem nada novo. Não tem nada novo, exatamente. Não tem. Pois é. E o que tinha novo está saindo do mercado porque anteciparam uma coisa que para vender e que a gente percebeu que não estava, né? Inclusive alguns medicamentos para Alzheimer, né? Que foram liberados recentemente e já foram retirados da prateleira, porque a gente viu a ineficácia ou o efeito adverso importante. O adverso importantíssimo, né? Quando o senhor fala do sistema endocannabinoide, onde que ele está? Porque eu nunca tinha ouvido falar, não existia, pelo menos até bem pouco tempo, isso nas faculdades, ninguém conhece o sistema endocannabinoide. Como que ele funciona? Como é que é isso? Explica pra gente, que é uma coisa nova, né? Que nós temos no nosso corpo. A medicina tem poucas coisas que a gente ainda não conseguiu, né, realmente identificar, criou-se, né, uma pesquisa, apesar da gente saber muito pouco. Né? A gente fala que a gente sabe apenas a ponta do iceberg. Ainda existe um mundo aí de
de coisas que a gente possa... Só que dentro do nosso entendimento médico, a dificuldade em relação ao sistema endocannabinoide é porque a gente nunca estudou a planta da cannabis, né, até a década de 60. Como era uma planta proibida, né, então não tinha-se acesso ao extrato vegetal, não tendo acesso ao extrato vegetal, não pesquisava e a coisa continuava sendo proibida. Só que o sistema endocannabinoide é uma coisa que está na humanidade desde do princípio da humanidade, né? É um sistema que ele está presente em todos os mamíferos, todos os vertebrados. Então, desde, né, lá dos primórdios, é um sistema que sempre esteve presente. E é um sistema fundamental. Hoje é um sistema que a gente trata ele como se fosse o nosso organismo, como se fosse uma orquestra. Então, o sistema endocannabinoide ele não está apenas em um local. Ele está no corpo todo. Ele está no cérebro, ele está na pele, no tecido conjuntivo, ele está nos órgãos, ele está no pé, ele está nas articulações, ele está no músculo. Então, ele é um sistema que a gente chama de sistema de homeostase, sistema de equilíbrio. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema que o nosso corpo tem, tá? Que, na verdade, a gente nem precisaria desse remédio da cannabis. Então, a gente produz no nosso cérebro neurotransmissores que a gente chama de anandamida e 2-araquidoneoglicerol, que é o 2-AG. Então, esses dois compostos químicos, esses dois neurotransmissores, são produzidos no nosso cérebro sob demanda. Então, eles são produzidos quando há necessidade de acontecer algum equilíbrio no nosso organismo. Então, alguma coisa está sendo produzida demais, ou alguma coisa está sendo produzida de menos, ou a gente está com muito sono, ou dormindo pouco, a gente está sem apetite, ou comendo demais, se a gente está com muita fadiga, ou muito eufórico. Então, tudo que é muito ou pouco não está legal. É sempre o equilíbrio que a gente procura. Então, esse sistema, ele produz, né, esses neurotransmissores no nosso cérebro, e esses neurotransmissores se ligam em uma rede de receptores canabinoides, que a gente chama de receptores CB1 e CB2, que estão espalhados desde o nosso cérebro até a ponta do pé. Então, quando eles são produzidos pelo cérebro, eles vão se ligar nesses receptores, como se fosse uma chave, uma fechadura, promovendo esse ajuste, como se fosse um botãozinho de volume, para cima e para baixo. E assim ele vai otimizando o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema autoimune. Então ele é realmente um regente, um maestro do nosso corpo. Ele vai perceber o que não está legal e vai tentar equalizar, vai tentar organizar. O sistema endocannabinoide é um sistema que ele foi descoberto a partir da década de 80, da década de 90 principalmente, quando a gente descobriu esses receptores. Então, assim, a gente nunca teria receptores para uma coisa exógena, né? Provavelmente a gente produzia alguma coisa e a gente tinha um ligante endógeno que se ligava nesses receptores. E assim a gente descobriu todo esse sistema que hoje, né, é fundamental e cada vez mais ele vem se reafirmando a sua necessidade, a sua participação dentro da saúde do indivíduo, dentro da qualidade de vida do indivíduo. E a gente tem que entender que todos nós nascemos com esse sistema, mas nem todos, né, produzem de forma adequada esses endocannabinoides. A anandamida, ela vem do sânscrito, ananda, felicidade plena ou felicidade, e amida é a molécula. Então, a anandamida é uma substância essencial, né, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Só que a gente já tem pesquisas clínicas, estudos robustos indicando que, por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista têm uma produção muito baixa de anandamida. A gente já tem evidência científica que com o envelhecimento a gente vai perdendo a capacidade de metabolização desses endocannabinoides. Então, pacientes idosos com doenças neurodegenerativas, crianças com transtornos pervasivos, ou até mesmo um adolescente ou um adulto com transtorno de ansiedade generalizado, a gente já tem evidências que ele tem uma síndrome de metabolização inadequada desses endocannabinoides. Então, eles produzem pouco
ou não produzem a quantidade necessária, e eles então não se ligam nos receptores e acaba ficando bem desorganizado esse sistema. E ele é fundamental. Então é nesse sentido, é nesse momento que a gente recorre ao tratamento com a cannabis medicinal, porque a gente descobriu que algumas moléculas da planta, principalmente o THC e o CBD, né, eles são análogos, eles são muito parecidos com os endocannabinoides que a gente produz no nosso cérebro. Então eles se mimetizam. A anandamida mimetiza o THC, a anandamida, o 2-araquidoneoglicerol, 2-AG, mimetiza o CBD. Então, a partir do momento que a gente instila esse remédio de forma oral, esses fitocannabinoides da planta vão se ligar nos mesmos receptores, promovendo essa homeostase, promovendo esse ajuste. E assim a gente vai, né, entendendo o metabolismo do paciente e ajustando, né, esses canabinoides através dessa suplementação. Então a gente realmente não sabia disso porque a gente não estudava. A partir do momento que a gente conseguiu acesso, a gente conseguiu estudar, a gente viu realmente o crime que a gente estava cometendo, né, com diversos pacientes em diversas condições, de diversas faixas etárias, que não tinham, né, esses endocannabinoides sendo produzidos. E hoje a gente entende que a fisiopatologia de várias doenças estão atreladas à diminuição ou à baixa produção desses endocannabinoides. No caso da fibromialgia. Fibromialgia é uma condição clínica, uma síndrome, que até então a gente não sabe de onde vem, não tem nenhum exame que você possa fazer que vai reconhecer ela. E hoje a gente tem uma certeza muito grande que a fibromialgia, como a síndrome do intestino irritável, como tantas outras condições clínicas, vem da incapacidade do nosso cérebro de produzir esses endocannabinoides. E assim a gente repondo, a gente tem uma melhora clínica importante, né? Você experimenta isso no seu tratamento, a gente observa isso no tratamento da sua mãe. Então é justamente isso. O idoso, no geral, já deveria fazer uma reposição, né, de endocannabinoide, porque a gente vai perdendo essa capacidade de metabolização. E assim, o jovem, a criança e o jovem, sempre quando existe uma condição clínica que realmente haja necessidade. Porque na maioria dos casos a gente produz isso e é bem certinho, bem metabolizado. Existem alguns exames que a gente pode fazer para ver as taxas desses endocannabinoides, mas ainda é um recurso caro, de difícil acesso, mas hoje a gente já tem esse tino para entender em qual momento ou qual paciente precisa desse suporte. Então, o senhor falou que foi na década de 80 que vocês descobriram e começaram a estudar o sistema endocannabinoide. Isso. Né? Na década de 60, o professor Rafael Mechoulam iniciou todas as suas pesquisas e já conseguiu entender ali, a partir dali, que existia esse sistema endocannabinoide, só que a gente não imaginava que existiam os receptores, né? Isso mudou muito a visão que a gente tinha sobre o sistema. E foi uma pesquisadora americana que descobriu, e aí isso deu uma alavancada no entendimento geral e foi fundamental. E hoje, nas faculdades de medicina, já é um currículo, né? Já entra no currículo esse estudo? Não é um currículo orientado pelo MEC ainda não. Existem algumas faculdades, algumas universidades que estão saindo na frente, estão indo para a vanguarda, trazendo um curso extracurricular ou uma grade alternativa para que os estudantes já possam se ambientar. Ainda a USP, a Unifesp produz um curso muito bacana, algumas universidades de Minas Gerais, lá em Volta Redonda a gente já está trabalhando para poder trazer isso para os estudantes, porque é fundamental a gente conhecer, a gente só muda uma cultura quando a gente introduz alguma coisa no colégio, né, na escola primária, para a criança já ir crescendo, entendendo aquilo. E na medicina não há cenário melhor do que a universidade. Então o paciente ele já tem que sair dali entendendo isso, porque vai ser um recurso muito utilizado, né? Eu não tenho dúvida que a cannabis medicinal vai ser o remédio mais utilizado no mundo em 10 anos, no mundo. Então como que os médicos não vão saber? Mesmo os preguiçosos que não querem hoje, na verdade eu não falo nem preguiçoso,
É realmente o médico que já tem, né, a sua especialidade, já tem, né, não tem tempo muitas vezes, né? Mas a curiosidade ela deveria existir até o final, né? Mesmo você idoso, com sua clínica recheada você deve ter a curiosidade, o porquê disso e por que disso está fazendo tão bem para aquela pessoa, ou por que isso não fez bem para aquela pessoa. Então isso deveria ser, o estudo, uma coisa, né, continuada. Então a universidade eu acho que é o caminho principal para que a gente possa mudar uma estrutura de sociedade. Isso já vem acontecendo cada vez mais. A nossa ministra da Educação hoje, a Nilce da Silveira, da Saúde, perdão, ela era a presidente do Fiocruz, ela tem um carinho e uma ambiência muito grande com o tratamento de cannabis. Então, assim, acho que aos poucos a gente vai conseguindo abrir espaço dentro das universidades para a introdução desse tema tão fundamental. Mas eu acho que tinha que ser na grade de medicina e não uma pós-graduação, porque uma pós é opcional, né? Sim. Então, o médico faz se ele quiser. Exatamente. Fazer a pós. Agora, se tiver na grade curricular da medicina, então, né? é uma construção, né? A gente não pode obrigar, né? Deveria. Deveria. Mas eu acho que tudo vai acontecendo. A partir do momento, por exemplo, uma matéria extracurricular na Universidade de Minas Gerais, ela lotou a sala e não tinha mais vaga. Então, assim, a procura gera demanda. Então, as pessoas estão curiosas, né? Os universitários, eles querem saber, entender. Então, a tendência é que isso vá ganhando corpo, até porque a gente também não tem tantos médicos especializados. A gente é 1%. Então, é difícil você encontrar um mestre, né? um profissional capacitado para dar um curso desse. Muitas vezes um curso desse não é uma palestra de um dia, não é uma tarde. É um ambiente, né, curricular, e aí você tem que ter uma vez por semana, uma vez por mês. Então, assim, é difícil até achar, né, pessoas capacitadas para isso. Mas é o começo. Começando com isso, acredito que em breve a gente vai, né, abrindo perspectivas de melhora nesse cenário, e é o que vai acontecer. É uma coisa que eu acho que a gente não consegue retroceder. A curiosidade... eu acho que voltar não tem como, né? Não. Só tem que quebrar realmente essas barreiras do preconceito, do médico que está engessado ali naquela... Sim. Não quer ver, está vendo, mas não quer aceitar. Eu faço um parâmetro muito com, por exemplo, as medicinas alternativas, né? Medicina chinesa, né? Hoje o SUS incorporou a acupuntura. Não é? Hoje o SUS incorporou, né, outras práticas suplementares e, assim, por que não, né, a terapia canabinoide? Porque é evidência, gente. A gente tem evidência científica e a gente tem a evidência maior de todas, que é a anedota. Você tá aqui, Marcelo, mudou a vida da minha mãe, tá mudando a minha vida, tá melhorando a minha qualidade de vida. Não tem coisa, você não pode, né, deixar de trazer essa qualidade de vida para o paciente por conta de uma restrição, de um conselho. Não. Até porque tem o ato médico. Exatamente. A gente tem a liberdade de prescrever aquilo que a gente acha melhor para o nosso paciente. E os efeitos adversos são muito baixos. É isso, né? Que eu ia perguntar. Incipientes. Muita gente fala sobre os efeitos, né? De efeito colateral, você falou que é muito baixo. E, assim, aquelas pessoas que não podem usar, existe isso? Existe. Que tipo de paciente não pode usar a gente cannabis? Tem a restrição absoluta, a princípio, nesse momento, lactante, gestante, pacientes que têm uma arritmia cardíaca descontrolada, pacientes que têm uma crise renal, né, aguda, severa ou crônica, também sem acompanhamento. Acredito que sejam esses as restrições absolutas. Não, tem muitos pacientes com esquizofrenia que usam o óleo broad spectrum, né, que é o espectro amplo, menos o THC, alguns que usam o óleo isolado. A gente tem ainda uma restrição com o THC porque ele é uma substância psicodisléptica, então poderia, em tese, ser um gatilho, mas
coisa que eu também não acredito pela concentração ser muito baixa, por exemplo, no óleo full 0,3, mas ainda existe aquela questão. Se acontecer, a culpa é do médico que prescreveu. Então a gente tem um resguardo, uma segurança de tentar ainda velar o THC nessas condições severas, né, como a bipolaridade, como a esquizofrenia. Então, acontece. Só que assim, a segurança é muito grande, né? As pessoas não têm dimensão disso. Um óleo com perfil farmacêutico, um medicamento, ele tem uma análise muito criteriosa. Ele tem a cromatografia, que é a análise de canabinoides, né? Quanto tem de THC, quanto tem de CBD, quanto tem de canabinoides menores, o que tem de terpenos, a estabilidade do remédio. Todo medicamento vai vir com a mesma concentração. Então, assim, é muito seguro, E como a gente tem aquela máxima, né? Start slow and go slow. Comece devagar e mantenha-se devagar. A gente percebe quando esse efeito adverso aparece. A gente tem uma curva em U invertido, ou uma curva em sino, que a gente chama, que a gente vai aumentando a dose até chegar na dose terapêutica. A dose terapêutica é a menor dose que o paciente venha se beneficiar. A gente passou um pouquinho daquilo dali, porque as pessoas acham, né? Eu vou tomando, estou me dando bem, vou tomar mais, vou tomar mais. Então, eu quero voar. Mas só que não, vai subindo até um ponto, depois vai cair. Uma hora vai cair. E aí que vem os efeitos adversos. Então, ter essa sensibilidade de encontrar esse ponto-chave, que é a grande sacada do tratamento. Então, a gente vai aumentando e quando percebe isso, a gente retorna um pouquinho. E os efeitos adversos que se apresentam, muitas vezes, 90% das vezes, são incipientes. Uma boca seca, uma sonolência, coisas, né, bem contornáveis. Uhum. Dificilmente você vai pegar um paciente que vai ter uma crise severa. Pode acontecer? Pode, mas pode por conta de interação medicamentosa. Você pega uma criança autista que está em uso do clobazam, o Frisium, e aí você coloca uma medicação de CBD e THC. As duas medicações, todas as medicações são metabolizadas pelo fígado, e o mesmo citocromo, né, o P450. Então, eles interagem. Então, o cannabis junto com o clobazam, se o clobazam já traz uma sonolência, com a cannabis vai triplicar isso. Então, o paciente vai ficar prostrado. Se o paciente Alzheimer toma quetiapina, vai com a cannabis, pode potencializar, trazer uma sonolência maior. Então, essa interação medicamentosa, ela é muito mais importante do que o próprio efeito adverso da substância, né, da cannabis. Eu vejo como uma segurança incrível, que não há outro medicamento alopático que tenha a segurança que tem o fitocomplexo, de forma nenhuma. Entendi. E esse protocolo dessa regulagem que você faz, né? Você que vai... É o médico que decide? Exatamente. E cada médico tem o seu insight não existe não existe ainda um protocolo de fazer... Não existe um guideline em relação a isso. Na verdade, a sensibilidade do médico e a cruzada dele dentro da terapia, que ele vai observando o que foi melhor, o que não foi, para qual paciente indica um, indica o outro. Então, assim, a gente hoje tem uma sensibilidade, por exemplo, quando eu pego um paciente maior de 90 anos, eu não entro com CBD e THC, por exemplo, 1:1, balanceado. Porque eu tenho que entender o metabolismo desse senhor de 90 anos, as medicações que ele já faz uso. Porque a queda desse paciente, né, ou uma instabilidade, ou uma tontura que leve ele a uma queda, é muito mais importante do que uma melhora clínica a longo prazo. Então eu tenho que sempre atentar para a segurança. Então a gente começa com óleo full espectro, devagarzinho, vai vendo, ele tem uma tolerância boa, já está em 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas e não teve reação adversa nenhuma. Acho que vale a pena a gente mudar o perfil para CBD e THC e colocar 3 gotas, entender como é que ele vai. Outros pacientes a gente já tem, né, uma dinâmica, por exemplo, as crianças com transtorno do espectro autista. A maioria dos estudos indica que o medicamento full espectro é o mais indicado. Só que a gente sabe também que criança com transtorno do espectro autista nunca vem um transtorno sozinho, vem sempre associado. Ou tem epilepsia, ou tem o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, ou tem um transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador é uma complicação. Muitos pacientes com transtorno opositor desafiador com o uso do THC aumenta essa oposição. Então, nesse caso,
a gente inicia com Broad, observa que é mais seguro. Se não teve nenhuma alteração ou se não houve melhora clínica, vamos mudar para tentar ver se a gente melhora um pouquinho mais, se diminui um pouco melhora esse foco, diminui essa oposição. Então, é a sensibilidade do médico. A gente entende, por exemplo, o óleo de CBD isolado. É difícil eu usar o óleo CBD isolado. É um recurso nessas condições de doenças mentais severas. É um recurso fundamental e único recurso em crianças recém-nascidas, por exemplo, menores que 1 ano. É um recurso importantíssimo no quadro de epilepsia refratária. Só que muitas vezes esse paciente vai aumentando tanto a dose que acaba que não tem recurso financeiro para manter a manutenção do tratamento. Então a grande sacada é também você entender esse momento e mudar para o full espectro, porque você consegue reduzir a dose, mantendo o mesmo benefício, e o paciente consegue fazer uma manutenção desse tratamento a longo prazo. Então é muito da sensibilidade de cada profissional. A gente hoje, né, entende que, por exemplo, nas doenças neurodegenerativas, o THC é fundamental. Não existe terapia para a pessoa com Alzheimer com CBD isolado, com broad espectro. Existe com full espectro, baixa concentração de THC, mas em algum momento a tendência é que você vai precisar aumentar esse THC. THC, as pessoas ainda têm um medo, muito por conta dessa questão do uso vaporizado, né, do uso fumado, que associam muito ao cigarro da maconha. Só que o THC que a gente está tratando aqui é um THC com perfil farmacêutico, né? É um THC que a gente sabe a quantidade, a gente sabe dimensionar o que é saudável e o que não é saudável. Então, não há comparação. A concentração de um cigarro de maconha é 50 vezes maior do que a concentração de um medicamento. Pode ser que um paciente com dor crônica refratária vá necessitar de uma dose alta de THC, inclusive até vaporizar uma flor de cannabis alto THC. Só que aquele efeito terapêutico do cigarro, ele é muito rápido, é muito breve. A ação dele é rápida, só que a duração dele é muito breve. Então isso faz com que o paciente vá repetir esse ato, que é um ato, a queima, né, a combustão, é um ato danoso, né, para o nosso aparelho respiratório. Então o ideal é a vaporização, só que agora a Anvisa já indica que o vaporizador, né, vai ser restringido. Então assim, a gente fica com uma situação bem difícil, porque realmente existem condições clínicas que necessitam de alto THC. Só que 80% a gente tem sempre um remédio balanceado ou um remédio alto do CBD. O CBD é um modulador alostérico do THC. Ele age como se fosse um escudo, ele evita que esse THC se pronuncie. Então ele traz uma segurança muito grande. Não é THC puro, é um THC sempre que vem encampado por esse CBD que traz essa segurança. Então, doutor, me fala um pouquinho sobre a comunidade médica, porque eu vejo que os que não prescrevem, que não conhecem, falam mal. Adoram falar que não tem comprovação científica e não se limitam a isso, ainda debocham, né? Já tive um caso de eu ver que era uma indireta para mim, né? Médico debochando, enfim, porque eu falo muito, eu vou ser sempre militante, né? Sobre uma coisa que eu acredito que faz bem para mim e para minha mãe. Mas eu sei que vocês, médicos que prescrevem, devem ter alguma resistência nesse sentido da comunidade médica, não abraçar a causa. Conta um pouquinho para mim sobre isso. A minha experiência é diferente. Desde o início, lógico que lá em 2016, 2017, né, existia uma insegurança jurídica 100 vezes maior do que hoje. A família, inclusive, né? Será que é o caminho? Será que vai dar certo? Eu falei, não, é isso, vamos em frente, vamos estudar, vamos se capacitar. Mas a partir do momento, há 2 anos atrás, que eu abri a clínica, a recepção foi incrível. Né? O presidente do Conselho de Medicina da minha cidade, né? Super solícito, as entidades de classe, as entidades, né, comerciais, os pacientes. Então, assim, sempre recebi muito apoio, né? Nunca. Só que participo também
né, de uma entidade médica, né, a Ambicam, ao qual a gente luta pelo direito universal, né, do médico exercer o ato médico. E ali sim a gente sofre algumas restrições em relação principalmente ao Conselho Federal, né, algumas associações de médicos, mas eu vejo isso como realmente uma coisa para engrandecer o debate que deveria ser pautado pela ciência, né? O deboche não é a ciência, né? A crítica ela não é a ciência. A ciência ela é o estudo, ou estudo pré-clínico, ou estudo clínico, ou estudo randomizado, duplo cego, estudo prospectivo, o estudo anedótico, o relato do paciente estudo é fundamental, caso, né? Estudo de caso. Então eu acho que se a gente for conversar com as pessoas, né, que têm algum problema em relação à comunicação sobre a terapia, a gente tem que se pautar pela ciência. E é o que não acontece, né? As pessoas, quando vão falar da cannabis, elas querem vincular o uso terapêutico ao uso recreativo, o uso adulto, né? Não costumo nem usar essa questão recreativa, isso remete à criança, à recreação. Uso adulto da planta. Sim, sim. E isso, na verdade, é uma incapacidade desses profissionais de entrar num cenário de debate de alto nível, né? Debate científico. Então, isso vai acontecer, né? Não existe unanimidade para nada, existe sempre as pessoas que apoiam, as pessoas que são contra. Só que a comunidade que é contra, ela detém um certo poder político dentro de algumas entidades representativas de classe. Isso nos preocupa porque eles, tendo a caneta na mão, eles podem restringir ou não o acesso dos pacientes à terapia e assim restringe a nossa indicação clínica. Isso a gente vai brigar, isso a gente já estamos nos organizando para emitir, né, algum posicionamento, né, da Ambicam, inclusive, eu participo do grupo, a gente vai ter um vídeo que vai ser divulgado recentemente, mostrando para o Conselho Federal de Medicina que somos muitos, cada vez mais, e que a gente está amparado, né, por uma sociedade civil que já mostrou a sua força na primeira restrição que o CFM fez, que durou 3 dias, né? Então, caso haja uma nova, espero que caia em um dia, porque esses pacientes eles não podem ficar sem essa terapia, muda a vida do paciente, não tem um efeito adverso importante, não leva ao óbito, a gente não tem um caso de morte relacionado ao uso de canabinoides, não deprime o sistema nervoso central, na verdade até deprime, mas não leva a um quadro grave. Então, assim, eu não vejo o porquê disso. Com certeza está relacionado a interesses, né? Interesses múltiplos, de algumas organizações, né, principalmente da indústria farmacêutica, que estão vendo uma queda vertiginosa na venda de ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos, analgésicos, porque a gente consegue reunir todas essas propriedades num fitocomplexo, um medicamento natural. Então, é natural que eles vão querer correr atrás e querer impedir isso. Mas é impossível. Eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter jeito, né? Porque os pacientes, né, são os principais interessados, não pode ter. Se o meu conselho restringir, é lógico que a gente vai tentar respeitar. Só que o meu paciente não vai respeitar. O meu paciente ele vai brigar. O meu paciente ele vai para a rede social. O meu paciente vai fazer panelaço na frente do conselho. O meu paciente ele vai virar. É aquela questão que a gente fala da dor, né? O que move um paciente, né? A necessidade. Então, o tormento vai ser tão grande que eu acredito que... É que, na verdade, a gente precisa da legislação. A gente tem um PL 399 que está parado desde 2015, já foi a plenário, foi votado, venceu. Aí essa mesma ala conservadora pediu vista, era para ir para o Senado, voltou.
existe uma briga de interesses muito grande entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal, quem que manda mais ou quem tem o direito de regular tal coisa. No Brasil tudo é um pouquinho mais difícil e demora mais. Mas vai acontecer, a gente não tem como ir contra a vertente mundial, né? A gente vê a Europa caminhando para isso, a gente vê a América do Norte já plenamente dentro desse sistema, Canadá, Estados Unidos, todos, México, e a América do Sul vindo agora forte também. Não tem como a gente frear isso. Na verdade, são interesses que excluem o interesse principal, que é o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. A gente não pode esquecer disso, que é o fundamento da prática médica e clínica é atenuar a dor do outro, né? Exatamente. É o nosso juramento que a gente faz de Hipócrates. Exatamente. Esse direito que nós temos, né? Não tem uma lei 8.080 que nós temos direito de escolher como a gente quer ser tratado? Sim, a terapia. É um direito fundamental, né, que o paciente ou o cuidador legalmente reconhecido tem de exercer, né, o seu interesse em relação ao tratamento que quer fazer. Eu entendo que hoje o tratamento, né, pelos moldes do Conselho, ele sempre vem como a última ratio, né, sempre como uma refratariedade. E não é o que a gente observa na prática clínica. O tratamento ele nem sempre precisa ser coadjuvante, ele pode ser um adjuvante muito importante em diversas condições clínicas. Por exemplo, a fibromialgia. Sim. Você não tem medicamento nenhum para fibromialgia. Não. Você usa antidepressivo, você usa medicamento para dor neuropática, anti-inflamatório. Então, se não tem tratamento, mal, né? Qual que é o tratamento, né, padrão ouro que eu acredito que em alguns anos a cannabis vai ser para fibromialgia? Então, a família tem o seu direito, né? O SUS, né, a sua premissa é entregar uma saúde de qualidade, uma saúde com equidade, uma saúde que possa, né, contemplar todos os pacientes, uma rede. Hoje, o Sistema Único de Saúde do Brasil, acho que é o único sistema do mundo, né, que contempla tantos pacientes, que tem uma rede tão vasta. E isso é difícil, a gente introduzir uma prática clínica relativamente recente dentro de um ambiente, de um ecossistema gigantesco. Então a gente tem que ir aos poucos. Por exemplo, São Paulo, né, já iniciou com uma seletividade de algumas indicações. A cidade que eu venho, Volta Redonda, a gente conseguiu implementar uma lei que, através de uma parceria público-privada com uma universidade, os pacientes estão recebendo. Então as coisas elas vão dentro da limitação também orçamentária, né? A Secretaria de Saúde de nenhum município hoje tem orçamento para pagar um medicamento importado, que é um medicamento caro. E é um medicamento que tem uma regulação muito específica. Ele deve ser importado persona. Então, cada paciente tem que fazer um pedido à Anvisa, né, uma permissão para importação. Essa permissão ela é efetivada, o remédio chega e deve ser entregado ao paciente. Então, imagina fazer isso para 500, para 1.000, 2.000 pacientes. É inviável, né? A gente não consegue trazer uma mala ou uma caixa cheia de remédios e estocar isso numa farmácia de alto custo ou numa farmácia da prefeitura. Então isso dificulta, né? Atrasa a questão da Anvisa, a questão alfandegária. Então é muito difícil. Então a gente precisa urgentemente de uma regulação para que possa facilitar até mesmo a atividade do SUS ou a atividade dos municípios ou da relação público-privada de algumas entidades em querer ajudar, né, o município a fornecer esse tratamento para os seus munícipes. É difícil, é muito difícil, mas tem acontecido e está acontecendo com sucesso, como a gente pôde ver recentemente no Globo Repórter, né, em tantos outros, no Fantástico já passou, em outras emissoras. Realmente a mudança de vida, né, na qualidade de vida dos pacientes atendidos. E me conta um pouquinho sobre como está Volta Redonda, como Volta Redonda está
fora da curva do resto do Brasil, né? Exatamente. Conta pra gente, porque é tão importante isso. Eu fui uma das pessoas que me surpreendi com a Volta Redonda quando eu fui fazer uma mentoria lá e vi o cuidado que tem com a pessoa idosa, e você trazendo isso em relação a cannabis medicinal. Como vocês estão tão à frente disso tudo? Conta como é que foi esse processo, que é bem interessante. A Volta Redonda tem uma peculiaridade, né, que a gente tem o mesmo prefeito há mais de 20 anos. Sim, né? Neto, Ele né? sai quando a lei já não permite mais a sua reeleição, coloca uma pessoa de confiança, que tem um apoio público, vence a eleição, né, de forma regular, e depois, quando há possibilidade, ele sempre volta. Então ele já teve... É muito querido, Muito né? querido. Ele já teve condições de ser governador do estado e não aceitou para poder manter a sua atividade. E uma questão muito do Neto é a questão do idoso, né? Todas as políticas públicas de Volta Redonda sempre foram voltadas para a terceira idade. Então é um nicho que ele botou debaixo do braço. Então, uma questão do carnaval para a terceira idade, a questão do exercício físico, a modernização das praças, né, do parque aquático, tudo. O idoso que frequenta, que faz atividade física, ele ganha ponto, ganha uma viagem por ano. Então ele sempre teve esse cuidado. E aí a parte da questão do Alzheimer, que é a cidade de referência em relação ao Alzheimer, veio muito por conta da história, né, do seu Jorge Pantaleão, que eu estava te presenteando com aquele livro. Depois você pode até presentear alguns seguidores seus, da história do seu Jorge Pantaleão e Dona Maria. Seu Jorge Pantaleão, um senhor que está completando esse mês 1 ano do seu falecimento, ele cuidou, né, da Dona Maria, dos seus... a vida inteira, logicamente, mas a partir do momento do diagnóstico do Alzheimer, com 60 e poucos anos, até a sua idade de 90 anos quase, né? Ela teve quase 20 anos de Alzheimer. Então, aquele cuidado, né? E o seu Jorge Pantaleão foi um ex-vereador de Volta Redonda, tinha uma influência muito grande na sociedade, e ele criou uma associação de pais e amigos do Alzheimer, e ele deu a indicação para o prefeito Neto sobre o centro-dia, o centro de cuidado, que recebe esses pacientes, fica lá o dia inteiro. Eu conheci. Então, e a partir dali foi só crescendo. Então, a nossa ideia, né, de abarcar a terceira idade dentro do tratamento com canabinoides veio através do auxílio, né, do vereador, o Paulo P., que é um grande amigo meu, um amigo de infância, e que a partir do momento que eu e a minha esposa, a doutora Rafaela, chamamos ele para conversar e mostramos o panorama nacional, que não existia nenhuma cidade que estava entregando, existia Búzios, só que Búzios estava tendo uma dificuldade muito grande com a entrega do medicamento. Então a gente falou, vamos ser o primeiro, vamos ser o pioneiro, leva para o Neto, vamos. E graças a Deus ele, com a sua dinâmica em relação a parcerias público-privadas, né, enxugando da forma que consegue, ele conseguiu o apoio da universidade, a Unifoa, e hoje é uma referência, a gente pôde acompanhar aí, então está dando super certo com as suas limitações, né? A questão da entrega do medicamento é dificultosa, muitas vezes o paciente inicia o tratamento, interrompe por alguns dias porque o remédio não chegou, mas a gente está, né, ancorado aí dentro dessa legislação que ainda não permite o estoque, armazenamento desses produtos pela prefeitura. Bacana, muito bacana. Eu espero que as outras cidades, né, possam ter a mesma iniciativa. Já estão tendo. A gente fez audiência pública em Resende, tem Miguel Pereira, tem várias cidades do Sul Fluminense, não só do Sul Fluminense, né, Araruama, Cabo Frio, Búzios. Então, assim, é uma tendência que eu conheço aqui do estado do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que o Brasil inteiro estão tendo essa iniciativa. Já teve na Paraíba, né? Exatamente. Muito bacana. Que bom, muito bom. O cenário está mudando. Tá. Eu acredito que a coisa, como você falou, vai devagar, mas vai. Sim. E chega. E a gente tem que lembrar a questão das associações, né? É lógico que existe uma diferença entre o perfil farmacêutico e o perfil artesanal. Uhum. São 2 medicamentos de cannabis, mas que a gente não consegue colocar eles no mesmo balaio. São coisas distintas, tá? Não tem como a gente afirmar a questão de melhor ou pior.
Na verdade, a gente tem bons resultados com os dois perfis, sendo que a associação, se ela tiver uma referência, né? Se for uma associação realmente que está se capacitando, que está comprando, né, estruturando o seu laboratório para que tenha realmente uma cromatografia, para que tenha uma análise clínica de metais pesados, né, para que encontre o veículo indicado, para que não perca a biodisponibilidade desses canabinoides. Então, é fundamental a indústria farmacêutica fomentando o cenário científico e pesquisa, mas não há como a gente capilarizar a entrega desse medicamento para o Brasil inteiro se não tiver esse braço importante que é a associação. Então, acredito que toda empresa de farmacêutica deveria ter um braço associativo, porque muitas famílias não têm condição, ainda é um medicamento de alto custo. Se a família ganha um salário mínimo, como é que paga 400, 500 reais num tratamento? É difícil. Certeza. Muitas vezes até paga, faz uma vaquinha, faz uma rifa, paga a prazo, mas uma hora as coisas vão embolar. Então, assim, é fundamental, já que o SUS, a farmácia viva, não está intercedendo ainda, que a indústria farmacêutica tenha esse cuidado, né, ou que as próprias associações entendam essa questão do associativismo, porque tem famílias hipossuficientes, reais, que não têm condição de nada, nem de pagar o frete. E são medicamentos que vão mudar. Então, o associativismo é muito importante por isso, porque quem tem, paga pelo outro. Sim. Quem tem, doa para que o outro possa receber. Já que eu tenho, né, estou produzindo aqui, eu vou fazer mais caro, ou eu vou doar para aquele paciente. Coisa que a indústria farmacêutica fica limitada, que é um medicamento regulado. Você não pode ter doação, você não pode ter amostra grátis, o que dificulta, né, o médico estar ajudando aquela família. Então, realmente, a gente precisa pensar nisso com mais carinho, com mais atenção das pessoas que veem esse benefício na televisão, estão do lado do paciente dentro de casa e sem o acesso, né? É uma condição que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Exatamente. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar, eu queria muito, mas eu não posso. Não tem condição. Porque vê, né, assiste os vídeos da minha mãe, percebe a melhora, né? Sim. E fala, poxa, eu queria, mas eu não posso. É muito, muito ruim, né? E a saúde, ela é universal, né? Então, a gente não pode ter restrição em relação a isso. E aí... Mas hoje está mais fácil, né? Porque quando eu comprei o primeiro vidro, era importado também, eu paguei R$1.400. Não, está muito mais fácil. Hoje com R$1.400 você compra 3 vidros. Hoje tem mais de 500 produtos no mercado e a dinâmica de preço tá bem melhor. Mas até a facilidade de entrega de 15 a 20 dias, né? Antigamente demorava meses e meses. 90 dias eu demorei para ter a autorização da Anvisa, que eu tive ainda que assinar um termo que era a última opção, e quando deveria ser a primeira, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre ser a primeira opção e não a última opção. Não, é sempre a primeira opção do paciente. O paciente, ele decide, né? Muitas vezes o paciente, 90% do paciente, ele já chega no meu consultório com algum tratamento vigente, ou alguns tratamentos que desenvolveu durante, né, a evolução da patologia. Então, é muito raro, é 0,1% do paciente que chega, eu tive esse diagnóstico aqui agora, eu queria tratar com você. É muito raro. Então, o paciente, ele sempre inicia pela via, né, natural, né, o neurologista, o psiquiatra, e depois, quando vê ou o efeito adverso da medicação que está usando, ou a ineficácia do tratamento estipulado, que eles vão atrás da gente. Então, eu sempre falo, muitas vezes você poderia ter pulado essa etapa e já ter vindo para a gente iniciar. Então, isso, na verdade, também é uma construção de mente do paciente. A gente entender também que ele tem essa autonomia. Na verdade, nas crianças autistas, eu já percebo muito. Né? Doutor, não queria dar, por exemplo, psicoestimulante, Venvance, Ritalina para o meu filho. Quero tentar uma coisa mais natural. Vamos começar antes de eu pensar nesse recurso. Sim. Não queria dar risperidona para o meu filho, né? Eu sei que tem efeitos adversos importantes, aumento da prolactina, aumento do ganho de peso. Eu queria tentar primeiro. Então, assim, hoje as mães já têm uma entrada muito grande e algumas vezes a indicação é primária.
mas ainda é um medicamento que a gente usa, né, em regime de compassividade, em regime de composição de terapia. Mas isso vai mudando, isso na verdade Sim. é realmente um entendimento né, geral. Mas eu digo a Anvisa. A Anvisa não protocola, exatamente. Que seja, a gente não tem que declarar que é refratário. Né? É refratário. Eu declaro, é refratário. E passo. O paciente é refratário. O paciente, porque a maioria das condições não tem cura. Então ele vai ser refratário sempre. Você não vai tirar ele daquela condição. Exatamente. Então a tendência é melhorar mais um pouquinho, né? É aquele sistema endocannabinoide. A gente pegar o volume e dar uma aumentada, ou dar uma diminuída em alguns casos. Então é um ajuste, é um medicamento de ajuste, que vai repercutir não só na questão da patologia, mas na questão do bem-estar geral, questão do sono, do humor, do apetite. Com certeza. Doutor Marcelo, quero agradecer muito pela sua vinda até aqui, trazer esse conhecimento tão rico para a gente, para nossos ouvintes, nossos seguidores, nossa família canábica. E eu queria deixar você livre para mandar uma mensagem para os nossos seguidores e ouvintes. Com certeza. Primeiro, né, agradecer a oportunidade, externar aqui todo o meu carinho, minha admiração pelo trabalho que você faz, pelo cuidado com a sua mãe, por essa ressignificação, né, que gera, né, essa transformação na sua vida, na vida dela. Entender que o amor, né, é o que vai, né, unir sempre, né, vocês. E parabéns, né? Obrigada. Eu que estou aqui para te... E dentro desse sentido, né, eu queria te presentear com a história, né, do seu Jorge Pantaleão e da dona Maria. Olha, aquele que você falou, exatamente. Né? Vou deixar alguns também para você sortear para os seus cuidamores. Olha aqui, gente. Então, assim, é uma história de amor, é uma história de cuidado, que muito se aproxima da sua história. Eu lembrei de você, estão todos autografados, apesar do seu Jorge Pantaleão ter falecido. Ele deixou todos autografados. E agradecer essa oportunidade. Onde te encontrar? Vamos lá. Fala. Então, eu sou, né, o diretor técnico da Clínica Soul. Essa clínica está sediada na cidade de Volta Redonda, mas a gente faz o atendimento por telemedicina para todo o Brasil, inclusive alguns outros países do mundo. Só encontrar a gente através da nossa rede social, que é o Dr. Marcelo Moren, e a clínica Soul Clínica Canábica, né, o Instagram da nossa clínica. E deixar a mensagem que eu gosto muito de parafrasear o Chico Xavier, né, quando ele fala que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. E é com certeza isso que é a dinâmica de todo o nosso ecossistema. É a necessidade, é a urgência de mães, de filhos, de cuidadores em trazer qualidade de vida para os seus entes queridos ou as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Então é a prece de vocês que gera tudo isso, e tudo se iniciou por conta de mães, né, como você, mães como a Tatiele, mães como a Marilene, mães como diversas outras mães, Margarete, que lutam pela qualidade de vida de seus filhos. E a gente chegou aqui em gratidão a vocês. E assim a gente permanecerá. Obrigada, muito obrigada.